E aí, galera, tudo bem? Bom dia! Eu tô ficando boa nesta coisa de vídeo no Instagram que depois vai pro YouTube. Quem tá vendo esse vídeo pelo YouTube depois, saibam que ele faz parte do projeto de 30 dias de live que acontece no Instagram. E eu prometo que eu vou produzir vídeos decentes e bem feitos pra vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro falar. Eu adoro fazer vídeo, mas por enquanto eu ainda não vou, assim, esse mês, me dedicar à parte técnica, mas eu quero muito pegar esses vídeos que eu produzo espontaneamente no Instagram e levar para o YouTube de um jeito, assim, né, bem feito, de um jeito tecnicamente bem feito. Enquanto isso, eu vou esperar as pessoas entrarem, como eu estava dizendo, esse vídeo faz parte do projeto de 30 dias de live. E aí, pra quem tá vendo no YouTube, sempre rola aquela coisa, né, de tipo, ser um pouco estranho porque eu exporto esse vídeo do Instagram e quando vai pro YouTube as pessoas não conseguem ver os comentários, então eu vou fazer o meu melhor pra poder fazer essa ponte entre a live que foi ao vivo e o vídeo que tá salvo no YouTube depois. Bem-vinda, Tami! Esse projeto é para ajudar todo mundo a ser um pouco mais organizado. Como sempre, vou repetir o que eu tô dizendo aqui todos os dias. Quem tiver sugestão de tema para esse projeto, que acontece até o dia 15 de julho, minha caixa de entrada está aberta para vocês. Hoje eu quero falar de uma coisa que eu postei uma enquete aqui no Instagram alguns dias atrás. Eu peguei a ideia da Camille, do Estuda Camille, e aí ela tinha postado uma pergunta no stories dela que era mais ou menos assim: quantas vezes na semana... Na verdade, a pergunta dela não foi essa. A pergunta dela foi: quantas horas por semana você se dedica à organização? Essa era a pergunta dela. Eu adaptei e aí eu fiz uma enquete que perguntava quantas vezes na semana você se organiza. Tinham 3 opções: nunca, algumas vezes na semana e todos os dias. Então eu vou pegar essa enquete, eu vou pegar essa pergunta e eu vou dar uma pequena resposta, uma breve resposta para elucidar esse tema que fala, digamos assim, sobre a quantidade de vezes para se organizar. Quem me conhece sabe que eu vou muito bem dizer que não existe regra, e não existe regra mesmo, essa questão de quantas horas por semana você se organiza ou quantas vezes na semana você se organiza depende profundamente de 1000 fatores e eu nunca vou cuspir coisas prontas na boca de vocês, mas existem algumas diretrizes e algumas coisas que são boas da gente fazer, que não custa nada, são hábitos que fortalecem a sua organização e essa é a verdade sobre organização, é tudo com base no hábito. Você não precisa ter 1000 aplicativos, você não precisa gastar dinheiro assim, você não precisa ter um sistema organizacional complexo se você souber os hábitos básicos que vão garantir uma boa organização. Então, também colocar em prática, uma pessoa está aqui na live interagindo, dizendo que colocar em prática algumas ideias de organização é sempre o mais difícil, e é. Então, ao longo desse mês de live, eu espero que todos os dias, de pouquinho em pouquinho, com um pouco de teoria e com um pouco de prática, todos vocês se sintam mais organizados. O que é que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre algumas coisas que vocês podem fazer todos os dias para se organizar mais e algumas coisas que são boas de vocês fazerem algumas vezes por semana, até as coisas que seriam bom vocês fazerem toda semana. E existem muitos níveis de coisas pra gente se organizar, então eu quero falar rapidamente sobre que coisas são essas e o tempo, a cadência boa para você interagir com cada uma dessas coisas. Organização, eu posso ser suspeita para falar, é a coisa mais fácil desse mundo. É uma questão de você olhar para o mundo, estruturar o que tem que ser organizado e descobrir a frequência boa de você interagir com aquilo. Então vamos pegar coisas práticas. As suas datas, as coisas que estão na sua agenda ou na sua agenda virtual ou agenda de papel, né, tanto faz, as coisas que estão na sua agenda, que são datas, você tem que interagir com elas todos os dias e isso é uma coisa que muito fluidamente você pode organizar no dia a dia. Vamos relembrar o que é que vai para sua agenda. Oi, Henrique, que bom que você está ao vivo, seja bem-vindo. Vamos lembrar das coisas que vão para sua agenda física ou para sua agenda virtual. Os seus compromissos, os seus prazos e os seus lembretes, tudo isso é GTD, tudo isso é do David Allen que eu absorvo e eu propago, porque assim, é realmente uma abordagem que facilita muito a vida.
Isso eu disse numa news do mês passado. Agenda não é lista de desejos. Não confundam a sua agenda com lista de desejos. O que é uma lista de desejos? Nossa, eu queria tanto fazer 1 milhão de coisas esse mês. Vou me programar e colocar tudo que eu quero fazer nesse mês para os próximos dias, independente de ser algo realista ou não, porque eu estou encarando a minha agenda como uma lista de desejos. Quem não nota ironia, quem nota ironia percebeu que essa foi uma frase irônica. E é isso que o David Allen, o GTD, diz que a gente não deveria fazer. Se vocês se organizam no papel e tem uma parte da agenda que são para coisas... Oi, Flor, que bom que você está aqui ao vivo. Adoro quando vocês conseguem entrar ao vivo. Se vocês têm uma lista no papel de coisas que vocês gostariam de fazer no mês e, por acaso, vocês usam isso na agenda, escolha uma parte da agenda que não tem data, uma parte neutra, um caderno neutro, porque o que você vai olhar todos os dias é o seu calendário ou a sua agenda de papel, que é onde você vai guardar as suas datas, que são as coisas que você realmente vai fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que lidar todos os dias, os seus compromissos, coisas com data, hora, local e pessoas envolvidas, os seus prazos. Prazos são coisas atreladas à data também. Contas para pagar são prazos que todos nós temos e isso está na agenda ou no calendário. E os seus lembretes. Lembretes são coisas um pouco mais sutis que não querem dizer uma coisa que você vai fazer ou não, e sim uma informação que seria bom você ser lembrado naquele dia. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, um membro da família que está chegando de viagem, coisas que você tem que lembrar, putz, nesse dia tem tal coisa que acontecendo, é bom eu ser chamado a atenção para isso. Em relação a tarefas na agenda, a tarefas no calendário, existe uma margem de erro, existe assim algumas tarefas que podem entrar no calendário, mas eu quero que todo mundo, eu posso falar sobre isso depois para eu não me perder do assunto de hoje, mas eu quero que todo mundo use o bom senso do tipo, nossa, hoje eu vou pra rua, hoje eu vou pro centro, hoje eu vou para aquele lugar para onde eu quase nunca vou e eu tenho uma tarefa para fazer lá, eu vou colocar isso na agenda e no calendário, porque eu sei que eu estou num contexto ideal para fazer isso, isso tudo bem, mas não enchem a agenda de vocês, não enchem o calendário de vocês desejando a vida perfeita e produtiva, porque o calendário e a agenda não é o lugar para você se iludir. A agenda e o calendário é o lugar para você botar as 4 patinhas no chão e dizer, olha, isso é o que eu tenho que fazer. No máximo, uma tarefa ou outra que talvez eu gostaria de ter tempo, mas as suas tarefas ficam em outros lugares. Então, Flor, Nádia, né, o seu nome, as vírgulas. Eu não faço postagem de nenhuma dessas lives, mas todas elas ficam salvas por 24 horas aqui no Instagram e todas elas estão indo pro YouTube no mesmo dia. Então eu vou fazer, assim, eu tô fazendo essa divulgação falando que tudo que eu tô fazendo aqui tá ficando no YouTube gravado depois, então todo mundo vai poder acessar o vídeo novamente. Vocês vão interagir com as datas da vida de vocês todos os dias. Então qual é o nível básico de organização que todo mundo tem que ter diariamente? Calendário, a agenda, no papel, no computador, pouco me interessa. Com as datas e com as informações sobre datas realistas, que realmente você vai precisar interagir, que você realmente vai precisar se engajar. Outra coisa muito boa de se fazer diariamente é o conceito da caixa de entrada do David Allen, que vocês podem aplicar na intensidade com a qual vocês se sentirem confortáveis, ou seja, vocês precisam ter uma caixa de entrada virtual e uma caixa de entrada física, que é o porto, olha que poético, é o porto onde vai chegar todos os inputs da vida de vocês, ou seja, todas as coisas que vocês precisam fazer, querem fazer ou estão pensando se vão fazer, tem que estar circunscritos num lugar, tem que estar rebanhadinhos, que nem um rebanhozinho de ações para fazer, todos no mesmo lugar. O e-mail de vocês já é uma caixa de entrada natural, as conversas de WhatsApp para quem trabalha com cliente, para quem tem que desenrolar uma coisa com as outras pessoas, são caixas de entrada. Então, uma vez por dia, é muito bom que vocês abram, seja um caderno, para quem quiser escrever, escreve no caderno, para quem quiser um aplicativo, use o aplicativo. Uma vez por dia, vocês param, sentam com a bundinha de vocês na cadeira e pensam quais são todas as coisas que vieram até mim hoje que eu preciso colocar para fora da minha cabeça, que eu tenho que lidar, que eu tenho que agir.
Vai no e-mail, vê todos os e-mails que chegaram com pedidos, com lembretes, com pendências. Vai no WhatsApp e vê quem foi que te pediu alguma coisa. E todas as coisas que correm no fluxo da sua cabeça todos os dias. Esse é um hábito filho da puta, porque é difícil para cacete fazer isso na prática. Eu tenho dificuldade de fazer isso na prática até hoje, mas esse é o nível de organização que é muito bom que todo mundo tenha todo dia, estar interagindo com as suas datas realistas, não com a sua lista de desejos, para que você saiba um montante de coisas já fixas que você realmente vai ter que fazer naquele dia e todos os dias fazer esse rebanho de ações, esse rebanho de tarefas, né? Ou seja, o que chegou para mim por e-mail hoje que eu tenho que fazer? Tira do e-mail e coloca numa caixa de entrada. É bom ter uma caixa de entrada física porque a gente recebe conta, algumas pessoas recebem papel, não entendo, não sei como são essas pessoas que lidam com papel, porque nada meu vem por papel praticamente, mas às vezes vem, às vezes tem um texto de uma revista que você quer ler, um bilhete que alguém deixou, uma coisa que veio pelo correio, a caderneta do seu filho com algum recado de coisa que você tem que fazer. Então, tem uma caixa de entrada física e tem uma caixa de entrada virtual e uma vez por dia, religiosamente, do jeito que você respira, do jeito que você toma banho, você começa a trabalhar para implementar esse hábito de o que é que passou pelo meu dia que eu tenho que fazer. Simples e básico, ou mais aperfeiçoadamente, no nível um pouco mais avançado, coisas que passaram pela minha cabeça que tem a ver com ação. Se você pensou numa coisa que você quer fazer, anota esta caceta desta coisa para você tirar isso da sua cabeça e não se sobrecarregar mais com aquilo. O que isso gera no início é um montante absurdo de coisas para fazer, e é por isso que eu digo que esse hábito é difícil, mas para dar esta hiper resumida, essas são as duas coisas que todo mundo precisa fazer todos os dias. Isso que eu tô dizendo, gente, é claro que não é uma regra, que quem usa o GTD já está muito acostumado, quem usa o seu próprio sistema de organização pode não entender como é que isso se encaixa, e aí para responder essas perguntas mais sutis de caso a caso, eu não vou conseguir fazer isso agora. Uma pessoa aqui da live falou que não tem uma agenda nem um calendário. Pois é. E aí, eu digo pra vocês, antes de vocês quererem dar um passo maior do que a perna, vejam se vocês têm as coisas básicas que vocês precisam para se organizar. Não adianta, né, vir reclamar, vir lamentar as pitangas pra mim, aí quando eu perguntar, nossa, mas você tem um calendário, uma agenda? Nossa, eu não tenho nada. Então começa a colocar a sua vida em ordem organizadamente com coisas pequenas, mínimas, do tamanho de formigas, porque isso você dá conta. O que você precisa fazer algumas vezes por semana, que não necessariamente tem que ser todos os dias, algumas vezes na semana ou uma vez na semana. Quais são as suas tarefas para aquela semana? Dizendo de um jeito bem simples, algumas vezes na semana, dependendo do seu dia, dependendo de quantos compromissos você tem, você vai ter um tempo livre. E é naquele tempo livre do seu dia, naquele contexto de qual é o compromisso que eu tenho, qual é a aula que eu tenho, qual é a reunião que eu tenho, você vai acessar a sua lista de tarefas quando você tiver tempo. Bem simples. Ai, obrigada, Thalita, que bom que você está aqui ao vivo comigo. Uma coisa que vocês vão ver uma vez por semana seria o que eu chamo de semana modelo, ou seja, aquelas coisas sobre a sua rotina que você decide uma vez e você não precisa ser relembrado daquilo o tempo inteiro. Ou seja, você tem a primeira camada, que são compromissos, datas, curso, coisas com hora marcada, coisas para fazer exatamente naquela data. Na segunda camada você tem essa sua semana modelo, que são diretrizes que você mesmo decidiu sobre a sua semana. Isso você faz uma vez, revisa uma vez por semana e tá ótimo, e tá ok. Uma diretriz que eu tenho sobre a minha semana que já me dá um parâmetro para interagir com a minha lista de tarefas eu faço as minhas tarefas mais difíceis e mais criativas de manhã, porque funciona muito bem para mim. E a terceira camada levando em conta os seus compromissos e as suas datas, que é a primeira barreira, levando em conta pequenos padrões de decisão que você tomou sobre a sua semana porque você sabe que aquilo te favorece, ou você quer entrar num novo hábito que te favoreça. Depois dessas duas coisas, você vai ter listas de tarefas, ou uma lista de tarefas com coisas que você quer fazer na semana. E você vai encaixar aquela tarefa nos dias que você pode, levando em conta os seus compromissos com data e hora,
e dentro das diretrizes sobre você mesmo que você já percebeu que são boas. Aí você vai interagir com a sua lista de tarefas. Então, eu acho que uma grande dica que eu dou é essa: não usem calendário nem agenda como lista de desejos, não entupam e não queiram, assim, compensar a falta de produtividade de vocês ou quanto que vocês não conseguem fazer o que vocês querem com um planejamento totalmente irrealista. Não é assim que ninguém vai conseguir ficar organizado metendo os pés pelas mãos. Comecem esse hábito de tirar todas as coisas da sua cabeça. Uma vez por dia, faz aquela varredura de e-mail, WhatsApp, o que é que passou pela sua cabeça naquele dia que você tem que fazer. Pensem e comecem a refletir sobre essas pequenas decisões que são coisas que vocês vão fazer toda semana que te favorecem. Essas pequenas decisões, eu sei que eu tô falando de muita coisa num dia só, mas é para dar um overview. E aí, se alguém quiser que eu fale sobre alguma dessas coisas em particular, quem tá vendo a live agora ou quem vai ver depois, me fala por DM, porque eu tô dando, assim, esse overview básico para responder essa enquete que eu publiquei no Instagram sobre quantas vezes por semana a pessoa se organiza. Parem para pensar na semana de vocês como um todo e pensem numa semana modelo, numa semana tipo, nossa, se eu pudesse, eu fazia tal coisa de manhã, se eu pudesse, eu saía pra rua nessa hora, se eu pudesse, eu tirava um descanso depois do almoço, então se eu pudesse, eu acordava mais cedo, se eu pudesse, eu dormia mais tarde. Quais são as coisas que vão ser iguais para a semana inteira que vão ajudar vocês a, naquele contexto, pegar a tarefa certa? Essa é a ideia. Os compromissos, já vou ler o comentário de quem deixou aqui um comentário. Os compromissos e as coisas com data e hora de vocês são irrefutáveis. Isso não muda. A camada que vem por cima disso é a sua decisão consciente sobre como a sua semana pode se encaixar melhor para você. Essa é uma camada extremamente pessoal. A última camada são listas de tarefas prontas que vocês vão pegar quando vocês não tiverem nenhum compromisso, nenhuma coisa marcada com ninguém, obviamente, e respeitando aquela diretriz que você mesmo decidiu pelo menos testar sobre qual é a melhor forma de vocês executarem aquelas tarefas. Então, eu tenho uma lista de tarefas específicas que são tarefas que eu faço de manhã, porque pra mim, eu sinto muito a minha energia variar ao longo do dia, eu não tô mais tão disposta à tarde quanto eu tô de manhã, etc. Então, levando em conta o meu compromisso do dia, levando em conta que eu sei que eu funciono melhor de manhã, a lista de tarefas está te aguardando. Uma vez por semana, você monta uma lista de tarefas que podem ser resolvidas toda aquela semana, pode ser que não, mas é uma lista de tarefas que vocês vão pegando a manha. Eu tô dando uma explicação e uma recomendação bem básica para quem diz que não se organiza, para quem diz que tem a semana de cabeça para baixo, porque existem formas mais sofisticadas de fazer isso, mas eu quero dar, tipo, uma coisa com a qual eu acho que todo mundo vai se adaptar de primeira. Façam essa lista de tarefas que vocês querem fazer durante a semana, mas não coloquem uma porra de uma data numa coisa que não tem necessidade de ser feita naquele dia. Isso eu trago do GTD e isso é muito bom e muito válido, evitam muitos coices que vocês não precisam tomar. Você pode fazer uma tarefa terça, quarta ou quinta. Tenha essa tarefa te esperando numa lista de tarefas para a semana X de junho. Acessa essa lista de tarefa quando você tiver com tempo livre. E se você conseguir colocar essa camada intermediária de saber qual tarefa é melhor de fazer em qual horário do dia, você está já tirando o pote de ouro no final do arco-íris da organização. Alguém perguntou, quando você tem agenda e no meio do caminho você desiste dela? O problema está nessa coisa do desânimo ou com as tarefas ou porque ou porque o processo não está bom? A Paola perguntou. Quando você entra nesse ponto assim de tipo, nossa, eu não estou motivado a me engajar com o meu sistema de organização, tem alguma coisa de errado que você tem que averiguar. Não existe a opção de não ter agenda, não existe a opção de não ter calendário. Vocês têm que ter. É tipo básico, não discuto, eu não volto atrás nessa minha diretriz. O sistema de organização de vocês podem ser sistemas complexos e avançados, podem ser sistemas para burros iniciantes 101. Foda-se. O que você conseguir fazer, você tem que dar conta. Se você não está dando conta, você não está se encaixando bem com o seu sistema. Agora, ter agenda, ter calendário, também tem um pouco de hábito.
E vocês têm que saber isso. Nada que tá fora da sua zona de conforto, nada que você nunca fez antes vai cair no seu colo. As portas do céu vão se abrir, anjos vão cantar, passarinhos vão te beijar e aí de repente vai ser a coisa mais fácil do mundo. Tem um ponto que é, se eu não tô conseguindo fazer isso, pode ser que eu não esteja me encaixando bem. Mas tem outro ponto que é, se eu não tô conseguindo fazer isso, é porque talvez seja uma coisa difícil pra cacete que eu não tô acostumada a fazer e eu tenho que insistir. Eu não sei te dizer, Paola, exatamente qual é o seu caso, né? Mas assim, essas são as opções. Quem não consegue ter agenda, quem não consegue ter calendário, é a primeira coisa mais básica que vocês têm que conseguir ter e tem que olhar para esta caceta todos os dias. Coloquem todos os compromissos na agenda assim que vocês marcarem esses compromissos. Coloquem todas as datas de todas as contas na sua agenda, no seu calendário. Esquece isso de ter um calendário para o trabalho, um calendário para a vida pessoal. Conheço pessoas que estão em empresas que obrigam a elas usarem o calendário da empresa. Então, assim, existem exceções, mas se você conseguir unificar a sua vida inteira num único calendário, unifique, porque você não se corta no meio quando você vai trabalhar, você é uma pessoa só, dando conta de várias coisas, então você tem que conseguir ver isso numa olhada no seu calendário ou na sua agenda. Deixa eu ler outra pergunta que eu pulei. Alguém perguntou sobre como se organiza financeiramente, sendo que é uma pessoa autônoma com orçamento estável. Essa é uma pergunta muito boa, Tami, que eu não vou responder agora porque não é o tópico, mas está anotada. Como autônomos podem se organizar financeiramente? Obrigada pela sugestão. É uma sugestão boa. Que bom, Paola, que bom. Bom, eu respondi as perguntas que pipocaram aqui. Eu tô percebendo que o tema que eu tinha escolhido para hoje, na verdade, tem muitas outras pequenas coisas incrustadas. Que palavra difícil? Incrustadas nele, mas eu espero ter dado recomendações que sejam boas para todo mundo. Façam uma lista de tarefa para a semana e olhem essa lista quando vocês puderem. Tenham um calendário ou uma agenda de papel, aonde vocês colocam as coisas que realmente vão acontecer, todas as contas, todos os prazos, todas as coisas com data. Fortaleçam o hábito de fazer isso todo dia. De novo, como eu respondi para a Paula, tem uma parte dessa equação que é insistência, é persistência. E nenhum mago da lâmpada vai aparecer e resolver para você. E deixem a agenda livre para que vocês confiem nela. Eu acho que esse é o ponto do David Allen recomendar de você não usar a sua agenda como lista de desejos. Você tem que olhar para a sua agenda e para o seu calendário e confiar. O meu dia a dia é assim. O meu dia a dia é assado. Eu sei como é a minha semana. Eu sou autônoma. Eu trabalho por conta própria. Então a minha semana é muito flexível e a minha semana não é sempre com compromissos nos mesmos horários. Essa é a minha realidade. Eu bato o olho no meu calendário, eu vejo isso. E se eu bato o olho no mês, eu vejo que todas as 4 semanas do mês foram às vezes profundamente diferentes uma das outras. E eu tenho que me adaptar a isso. A lista de tarefas que vai estar te esperando quando você estiver livre na sua semana vai ser preenchida conforme você tenha tempo. E aí essa segunda recomendação intermediária é para que você se conheça, para que você vá atrás de descobrir quais são os padrões bons que beneficiam você durante a semana, para que você engaje com as tarefas dessa lista de tarefas de um jeito bom para você. Então, assim, tem tarefas da minha lista de tarefas que eu não quero, que eu não consigo fazer quando eu tô cansada. E tem coisas que me cansam muito, mas que não são muito importantes. Coisas tipo ir no mercado, responder e-mail, limpar a casa, que são tarefas que eu posso fazer quando eu tô um pouco menos disposta, porque, enfim, não me exigem muito mentalmente. Eu acho que essa é uma recomendação que serve para todos, mas assim, cada um vai descobrir esses padrões que beneficiam a si próprio durante a semana, se engajar na lista de tarefas dentro desses padrões que você já testou ou já decidiu ou vai testar que é bom para vocês, sempre partindo da realidade nua e crua do seu dia a dia. Qual é o tempo livre que você tem todo dia? Qual é o tempo livre que você tem na semana? Você trabalha jornada dupla, estuda de noite e trabalha de dia? Cara, a sua realidade é de um tempo muito apertado. Você vai ter que fazer as outras coisas acontecerem nos seus horários livres, não tem por onde. Essa é, digamos assim, a metodologia na Carolina, junho de 2018. Muito obrigada para todo mundo que entrou ao vivo, para várias pessoas lindas que
estão podendo hoje acompanhar pela primeira vez, talvez, a live ao vivo. Ela vai subir para o YouTube e amanhã estamos aí de novo com outras recomendações. Muito obrigada por terem comparecido. Quem quiser deixar recomendações, eu vou anotar a ideia da Tami sobre organização financeira para autônomos. E a gente se vê amanhã, gente. Beijo. Vou olhar. Podem me mandar mensagem por direct que eu olho e vou avaliar todas as sugestões de vocês. Ai, obrigada, Thalita. Beijos. Tchau, tchau.